Eu não tenho boas notícias nesse dia 7, que na verdade eu estou gravando no dia 6. Infelizmente a Operação Lava Jato em Curitiba está acabando. A notícia é verdadeira, né? Apesar de que começou com uma boataria da revista Época e com um pouco de sensacionalismo que é natural dela, né? Alguns argumentos meio forçados, meio fortes demais para a situação de fato, porque o que houve na verdade foi um remanejamento de estruturas, né? No entanto, enfraqueceu consideravelmente a questão específica da Operação Lava Jato, essa sim, né? E apesar de ter concentrado as questões das operações da Lava Jato em questão a combate à corrupção, isso e aquilo, visou enfraquecer especificamente a equipe que estava tratando do combate à corrupção da forma como estava tratando. E isso acaba atingindo diretamente o juiz Sérgio Moro, a equipe do Dalton Dallagnol, todo aquele pessoal que estava na força-tarefa específica para combater a corrupção, que estava fazendo um excelente trabalho na forma como estava fazendo. O fato é que hoje nós temos a Polícia Federal que está sem dinheiro, sem recursos até para fazer passaporte. Isso é uma realidade, né? As faltas de recursos para a Polícia Federal têm aumentado consideravelmente, né? As equipes têm sido esvaziadas, né? Elas têm sido reduzido o número de efetivo das equipes, principalmente em combate à corrupção, e agora no avanço das investigações contra o Michel Temer, essa atitude, né, que vem dentro do recesso do judiciário, né, dentro do recesso de Edson Fachin, que está acompanhando a questão da Lava Jato, né. Isso antes do recesso parlamentar, né, do Congresso Nacional, e no momento que Temer vem sofrendo grandes ataques por conta da PGR, né, que quem controla através do Rodrigo Janot, né, nesse momento, as questões da Operação Lava Jato, né? Então essa situação é uma situação que é bem atípica nesse aspecto, né? Enfraquecer aquilo que está mais dando certo hoje no Brasil, que é exatamente o combate à corrupção, e nas vésperas da decisão do juiz Sérgio Moro em relação a Lula, né? Luiz Inácio Lula da Silva, né? Porque tem as 84 testemunhas, isso, aquilo, e agora eu não sei como é que vai ficar essa situação, né? Se ainda vai ficar na mão dele ou se foi transferido para outro grupo. Isso ainda eu não tenho certeza a esse respeito, né? Então não posso comentar isso com vocês. É uma novidade para mim também, é uma novidade para todos nós. Isso vai cair muito mal na população, nas redes sociais. As pessoas não vão, inicialmente as pessoas não estão acreditando, porque é uma coisa muito séria, seríssima, né? E que realmente foi muitas vezes ameaçado que ia acontecer esse tipo de coisa, mas nunca se pensou que fosse realmente fazer esse tipo de coisa, porque acabar com a Lava Jato é algo que compromete a corrupção. Todo mundo diz, olha, nós não vamos acabar com a Lava Jato, nós não vamos acabar com a Lava Jato. Na verdade, não deixa de ser uma forma de acabar com a Lava Jato, porque esvazia a Lava Jato na sua origem, né? Ela muda o contexto da Lava Jato, então acaba de alguma maneira sim acabando com a Lava Jato, mesmo não acabando de fato com a Lava Jato no ponto de vista técnico, remanejando as estruturas. Apesar disso, na verdade dá uma nova cara, uma nova imagem à Lava Jato, que não necessariamente era aquela que estava ganhando a confiança do povo brasileiro,
Quer dizer, agora, qual é a garantia que nós temos que a Lava Jato realmente vai continuar do mesmo modo, da mesma maneira? Não existe, né? Então isso aí pode fazer com que as pessoas realmente fiquem bastante irritadas, né? E a gente não sabe as consequências desse tipo de ato, desse tipo de ação. Eu sei que neste momento em especial, onde Michel Temer está com alta rejeição e baixa credibilidade nacional e internacional, tomar uma atitude que enfraqueça a Polícia Federal e que esvazia a Lava Jato não é o melhor caminho, não é a coisa mais certa a fazer. No caso da procuradora, nova procuradora, a Dodge, né, o pessoal está comentando que há uma relação direta da Dodge em relação a essa postura. Não sei até que ponto é verdade, ela nem sequer passou ainda pela sabatina, né, do Congresso Nacional, então acho pouco provável isso por parte, isso foi um dos comentários que eu achei um pouco exagerado por parte da revista Época, porque ela não deve ter ainda tanto poder ao ponto de poder já dizer o que ela vai, até porque ela disse que, primeiro, que ela sempre lutou em relação a questão contra a corrupção, isso e aquilo, e a questão do crime, que é uma das especialidades dela, né? E ela fez parte da chapa que era apoiada por Rodrigo Janot. Ela declarou em todos os momentos que iria manter a Lava Jato. Então, até que ponto essa notícia da revista Época procede ou é sensacionalista, né? Então a gente não sabia até que ponto era verdade toda essa situação, mas no momento que os delegados da Lava Jato vieram à tona fazer algumas declarações, a gente não tem noção até que ponto isso procede ou não. Ainda não é uma notícia 100% oficiosa, mas está sendo anunciada em todas as mídias, todos os meios de comunicação, nas redes sociais. Então provavelmente procede, né? As fontes são muitas a esse respeito. Se é um boato, se é um ar que está rodando como for a verdade, né? E com muita intensidade. Então, em princípio, sim. A nota oficial que é largada até o presente momento dá a notícia de que a Lava Jato foi retirada de Curitiba. Que a Lava Jato foi retirada de Curitiba. Se essa retirada de Curitiba significa, do Paraná, que todos aqueles que estavam na direção da Lava Jato perderam seus status, perderam o seu poder e automaticamente não estarão mais atuando na coordenação do projeto Lava Jato, isso significa sim que existe aí um comprometimento da possibilidade de que outros grupos que não estão tão afinados e tão interligados ao processo da Lava Jato podem começar a assumir a partir dali, e que não necessariamente esses grupos terão o mesmo compromisso. Prova disso é que se outros grupos tivessem tal compromisso, já teriam feito o que Curitiba e no Paraná fez, né, até o presente momento. Como ninguém tinha feito isso antes, a possibilidade de que não façam é maior do que a de que façam alguma coisa, né? E essa de não fazer favorece exatamente a Michel Temer e a Luiz Inácio Lula da Silva e a corrupção nacional, né? Então o medo da população brasileira hoje é exatamente esse, né? Nesse sentido, nesse aspecto. Os reflexos disso, os reflexos dessa ação vão ser sentidos nos próximos dias, né? A sensação que nós temos de total impunidade de pizza, né? Pizza no forno, e sensação de impunidade, sensação de corrupção plena, total, né? Solução para esse problema, né? Declaração de que o Estado está totalmente corrompido
e que há uma necessidade de uma intervenção militar ou de um estado de exceção. Intervenção militar é convocada pelo próprio presidente da República ou seu sucessor direto. Inviável, inviável. Não tem como eles mesmos convocarem um estado de exceção para combatê-los da sua própria corrupção. Isso é impossível de acontecer nesse momento, né? Talvez pela presidente do Supremo Tribunal Federal, do STF. Não sei se ela teria coragem de fazer algo nesse sentido, né? Teria que chamar o Conselho de Segurança Nacional, entre esse conselho teria que estar lá o ministro, seria obrigatoriamente o ministro da Defesa, né? Os 3 chefes militares, ela e o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente da República, o atual presidente da República e o vice-presidente. O voto dela faria a diferença para se ela convocasse mais os 3 ministros, os 3 chefes militares concordassem com ela nesse aspecto, ela poderia promover um estado de exceção. Mas esse estado de ou melhor, uma intervenção militar. Mas essa intervenção militar favoreceria uma eleição direta em 2 meses por parte dos militares que convocariam essa eleição direta, né? E isso favoreceria Luiz Inácio Lula da Silva, que poderia ter foro privilegiado, se lançaria candidato a presidente da República. Isso é gravíssimo. Então, a melhor situação nesse aspecto seria um estado de exceção, onde haveria um rompimento dessa estrutura atual, né? E isso poderia comprometer inclusive o próprio judiciário, né? Então, até que ponto ela faria isso? Porque o judiciário está comprometido e a gente sabe disso, né? A corrupção entrou inclusive nas portas do judiciário. Até que ponto Carmen Lúcia faria algo assim? Acho pouco provável, né? Então, as entidades, como eu venho falando, as entidades como o Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação dos Magistrados do Brasil, a AMB, a OAB, da Ordem dos Advogados, a JUF, a Associação dos Juízes Federais, a própria PGR, Procuradoria Geral da República, no caso Rodrigo Janot, o próprio MPF, Ministério Público Federal, através de organização da Associação dos Procuradores né, e todos eles que poderiam atuar nesse sentido, que foi que fez as chapas para concorrer à PGR, né? Uma série de entidades privadas com fé pública, né, e as entidades públicas como a própria Polícia Federal poderiam chamar, no caso nesse sentido, o estado de exceção através de uma solicitação direta para um estado de defesa, né, solicitando um estado de defesa contra a corrupção, o aparelhamento de Estado do governo. O governo comprometeu, aí nesse caso, através de uma diafamenoscracia, ou seja, de um estado de corrupção plena, no Legislativo, no Executivo e no Judiciário. Ele corrompeu ao ponto de que a corrupção não mais permite sequer o próprio combate à corrupção no nosso país, impedindo totalmente a democracia e favorecendo o descaminho através de uma desordem nacional, né, o caos nacional. Isso dá total insatisfação para nós, e isso é golpe de Estado. Gente, isso é golpe de Estado, né? Dizer que o estado de exceção nesse momento seria um golpe de Estado é exatamente o contrário. Nesse momento, se fizer intervenção militar, pode ser golpe de Estado. Por quê? Porque ela partiria do próprio presidente da República ou de alguém ligado à sua hierarquia. E isso favoreceria a ascensão de alguém para legalização e legitimação do poder e manter a corrupção no estado que ela se encontra. Então, para nós não favorece, não interessa neste momento uma intervenção militar. Por quê?
ela poderia favorecer a manutenção da corrupção no Brasil. Isso eu deixo muito claro para vocês. Pedir hoje intervenção militar é um risco para o próprio Brasil. Agora, um estado de exceção por tempo indeterminado para fazer uma limpeza da casa geral, esse sim, valeria a pena. Valeria a pena. E não pode ser convocado pelas forças do próprio governo, da própria presidência da República. Também não pode ser convocado por partido político. Também não pode ser convocado pelo povo brasileiro. Então, o que o povo brasileiro precisa fazer? As entidades de combate à corrupção, elas devem ser fomentadas pelos movimentos populares, movimentos sociais das redes sociais. Elas deveriam chamar, no caso, nas ruas, OCC, todos os movimentos intervencionistas, monarquistas, todos os movimentos deveriam pedir, clamar hoje por declarar que nós não vivemos uma democracia, mas sim num governo de corrupção plena, que é a diafamenoscracia, é o governo dos corruptos, pelos corruptos para os corruptos, né? Apesar do nome ter sido complicado e ter sido criado por mim, mas a realidade é essa. Se nós fizermos isso, nós temos a chance de trazer à tona a questão lógica e racional, para dizer assim, olha, vamos acabar com esse estado de corrupção, né, chamando um estado de defesa por tempo indeterminado para a defesa do Estado, não para a defesa do governo, para proteger a nação e o Estado. A nação somos nós, povo, né, o Estado são as estruturas de poder contra o governo, contra os abusos de governo, executivo, legislativo e judiciário. Os três estão corrompidos neste momento. E cabe aí entidades sérias, né, que ainda defendem a democracia nacional, defenderem sim o povo brasileiro, defenderem a soberania nacional contra esses governos que podem, tanto de um lado quanto de outro, tanto de um grupo quanto de outro, estarem comprometidos contra o combate à corrupção, que é o que está ficando muito claro, muito exposto. É uma alternativa? O povo vai fazer isso? Não sei. Não sei. O meu canal é pouco visto, as pessoas pouco prestam atenção neles, eles acham que meus vídeos são muito longos, que as coisas não são bem exatamente do jeito que eu estou falando, preferem ouvir fakes ou preferem ouvir falsidades, mas a realidade é essa. A realidade nós não vivemos numa democracia e a Lava Jato sofreu finalmente o golpe que tanto se dizia que poderia acontecer. É uma situação que eu esperava que não acontecesse, sinceramente, né? Mas porque era arriscada demais, e mesmo com todo o risco eles estão arriscando, eles estão jogando todas as fichas, porque chegou num ponto onde é um caminho praticamente sem volta, né? Eles não querem perder o poder e estão dando um golpe de Estado no Brasil, né? Então, como isso no meu entendimento, um golpe de Estado, cabe aí um contragolpe, né? Uma defesa da soberania nacional nesse aspecto, tá ok? Muito obrigado pela atenção dispensada.